Vamos falar agora de outro assunto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai se reunir nessa quinta-feira com empresários para discutir o preço dos alimentos. Isso aí é o que está pegando muito na avaliação negativa do governo. Bruno Pinheiro, o que esperar? Conta pra gente. Oi, Evandro, vamos lá. Essa agenda do ministro Carlos Fávaro iniciou hoje logo cedo, com quem eu conversei ali, os auxiliares do ministro. Iniciou por volta das 11 horas da manhã. O ministro conversou com segmentos ali, com diversos setores, na verdade, com representantes de milho, etanol, da cana-de-açúcar, também da proteína animal. E é uma discussão ampla, na verdade. Isso vai continuar acontecendo. Hoje, às 6 da tarde, tem mais uma reunião. Às 7 da noite também tem uma reunião que o ministro Carlos Fávaro vai conversar com nomes, inclusive representantes de supermercados, para tentar entender sobre essa alta dos alimentos e amanhã, na parte da manhã, levar isso para o presidente Lula em uma reunião. O que eu ouvi, Evandro, é que neste momento o governo está cogitando reduzir somente o imposto da importação de milho e etanol para tentar segurar ali essa inflação. O imposto da carne não se fala neste momento, não é algo que está em cogitação neste momento. E aí entra novamente numa rota de colisão entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda. Mas, neste momento, não tem um entendimento que esse imposto seria importante, já que isso afetaria o setor da carne e seria um tiro no pé considerado. Então, essas reuniões estão acontecendo dentro do Ministério da Agricultura, inclusive com representantes justamente de supermercados, que é onde enfrenta essa dificuldade. A gente tem visto, inclusive, o discurso do presidente Lula, que chegou ao supermercado, né, e viu que está muito caro o preço do alimento. Então, essa discussão é para tentar ter uma contenção. A cúpula do governo federal chegou a um entendimento sobre o que está gerando essa repercussão negativa de uma taxação de exportação. Então, diante disso, eles estão à disposição de conversar. O que esbarra nessa dificuldade, Evandro, é que os integrantes, que é o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, e o ministro Carlos Fávaro, não têm a melhor comunicação nesse relacionamento. E também tem uma dificuldade por parte do ministro da Fazenda lá, do Fernando Haddad. Inclusive, a relação não está das melhores após esse corte do Plano Safra e, na sequência, 48 horas após o Ministério da Fazenda liberar essa linha de crédito, cerca de 4 bilhões de reais para o Plano Safra. Então, é necessário ajustar essa comunicação, esse relacionamento e, ao mesmo tempo, essas conversas que estão acontecendo. Uma agenda extensa que iniciou às 11 da manhã, vai terminar às 7 da noite, a última reunião, e aí amanhã cedo isso tudo será levado para o presidente Lula. Aguardar qual será o entendimento do presidente e também do ministro Carlos Fávaro nesta reunião na sexta-feira aqui na capital federal. Evandro. Muito obrigado, viu, Bruno Pinheiro? Um abraço para você, meu amigo. Ô, Alangani, a gente sabe o quanto isso pode irritar a categoria e principalmente quem representa ali por meio da frente parlamentar da agropecuária. Falar em limitação de exportação faz os cabelos se arrepiarem. Muito complicado. É claro que se você limitar a exportação, seja por cotas ou porque você colocou ali uma barreira protecionista, um imposto, né, você acaba trazendo algum barateamento aqui nos preços internos. Mas da mesma maneira que a gente exporta, a gente também importa. Então, o setor também é beneficiado pela importação. Mas o que a literatura diz? A partir do momento que você coloca barreiras para a exportação, há uma perda de atividade econômica. Então, na verdade, o que seria necessário? Não ter barreiras para as exportações e também não ter barreiras para a importação. Isso beneficiaria tanto o consumidor também quanto o setor empresarial, o setor produtivo. Mas, infelizmente, estão indo na direção contrária. Fala, Zé Maria Trindade, de que maneira que isso aí bate para o setor do agronegócio, hein? E para quem o representa? Pois é, lá atrás, né, na semana passada, os representantes daqui da FPA que discutem, existe um instituto chamado Pensar Agro, que ele fica na frente dos debates políticos e tem especialistas, né, e técnicos especiais que dão suporte exatamente à FPA, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária. E eles estudavam exatamente as possibilidades que o governo poderia tomar. A mais grave seria importar alimentos, ou até subsidiando a importação, para concorrer com os nossos aqui, o que seria grave. Essa possibilidade
houve a pergunta e disseram eles não teriam coragem de fazer isso. Um corte tão abrupto e vamos dizer assim, um recuo tão grande que tem uma frase que eles repetem muito, é o seguinte: nós nem precisamos do governo. Olha, gente, eu estou falando do agro máximo, né? Desse agroexportação, a agricultura familiar precisa, mas o agro máximo não. Existem vários agros, inclusive a área de tecnologia, a área de implementos e de tratores e tal. Então, é preciso que o governo não nos atrapalhe. É a grande luta deles. E isso seria atrapalhar e muito. É o desinvestimento, os produtores vão acabar com as matrizes, que são importantíssimas. Se você exporta um boi, né, abatido de boa qualidade, existe até exportação de vivos, né, que muita gente critica, mas existe, é porque lá atrás tem uma matriz muito boa. E tudo isso, esse processo, essa cadeia pode se desandar se houver esse corte na exportação. Então, assim, ninguém acredita que o governo possa ser tão inábil de adotar uma medida dessas, né? O que você acha, Segré? Eu acho que pode sim, Maria. Nós já vimos isso com a Argentina. Teve um aumento importante na inflação de alguns alimentos e colocaram restrição para exportar trigo, por exemplo, para o Brasil. E atrapalhou muito, porque o Brasil precisava desse trigo, com o intuito de aumentar a oferta local e obrigar o produtor a vender localmente e não poder exportar. O ministro Fávaro já falou há 2 dias atrás que se colocassem cotas ou impostos à exportação, ele sairia. Não sei se isso foi um recado ou realmente ele fará isso. Mas o governo não tem muitas opções. Ou aumenta a oferta de alguma forma, ou restringe a oferta para o exterior, colocando e aumentando a oferta doméstica. Essa oferta pode ser aumentada a partir de uma importação com liberação de impostos. O governo não vai fazer isso porque precisa de dinheiro. Ou uma restrição para exportar, o aumento de impostos, retenções às exportações. E nós já falamos isso há muito tempo aqui no 3 em 1. Arremate, Piper. Eu também acho que não vai impor cotas. Eu acho que, enfim, isso uma ideia maluca que surge, mas isso não vai avançar. Agora... Quase que uma ideia desesperada diante da situação, né? Sim, mas eu duvido que isso avance. Agora, eu acho sim que esse modelo de financiamento da agricultura do Brasil tem que ser repensado. O Plano Safra é uma criação lá atrás do governo Fernando Henrique. E naquele tempo, naquela época, a gente está falando de quase 30 anos atrás, naquele momento, é óbvio que isso se justificava, porque a gente está falando de um país que, quase 30 anos atrás, ele tinha lá uma safra de algo em torno de 100 milhões de toneladas de grãos. Hoje é mais de 3 vezes superior a isso, mais de 300 milhões. Então, com o tempo, esse mecanismo ele foi se tornando cada vez maior, a ponto de, ano passado, o governo anunciou o Plano Safra Recorde, e o Brasil, o ano passado, concedeu em subsídios quase 100 bilhões de reais para a agricultura. Mas quem é esse agro que recebe, que procura esse tipo de apoio, esse tipo de benefício? Então é isso que tem que ser visto. Eu acho sim que para aumentar a oferta, o governo tem cada vez mais auxiliar, estar ao lado do pequeno e médio agricultor. Também da agricultura familiar, porque esse grande agro exportador, ele na verdade está buscando dinheiro mais barato que toda a sociedade fornece a ele, para ele atuar de forma privada. É o negócio dele, ele planta e vende, é uma atividade privada. Agora, ele tem uma atividade privada financiada pelo público e aí, por procurar o mercado externo, sobra menos e ele vende mais caro para quem o financia. Mas gera emprego, renda e arrecadação para o governo. O que faz o BNDES o tempo todo. O que faz o BNDES, eu concordo contigo. Então, mas isso tem que ser revisto. Ô, Piper, não, mas o setor exportador pujante do agronegócio, tudo bem, é verdade. Você traz encarecimento de preço porque você está seguindo o mercado internacional, isso é verdade. Agora, você também está trazendo aumento de renda, emprego e arrecadação para o governo, porque é um setor altamente dinâmico. De qualquer atividade que produz. Sim. Então, o que eu acho perverso, Alan, é a sociedade financiar uma atividade capitalista de mercado para quem depois
depois vai vender mais caro para essa própria sociedade. Você, como eu, é a favor da extinção do BNDES, certo, Pedro? Não, de forma alguma. O BNDES favorece muita gente conhecida, próxima do governo, que inclusive não precisa do dinheiro do BNDES. Então, o sistema está errado. Eu acho que sim, o sistema tem que ser revisto, claro.